Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Automotivando. Eu sou o Sérgio Paulo, fanático por carros, e hoje eu vou falar sobre aquele que é considerado o santo grau dos amantes de Fusca, o Volkswagen Hub Miller. Na virada do século XIX para o século XX, na Alemanha, numa cidade que eu não vou ousar pronunciar, porque eu tenho certeza que eu não consigo, Joseph Hub Miller fundou a sua empresa de carruagens e colocou seus 4 filhos para trabalhar com ele. Só que esse homem viria a falecer já em 1919 e a empresa ficaria para os filhos, que agora já sabiam fazer as carruagens, mas eles viram que o futuro seria os carros. Isso era muito comum no começo do século XX, porque o automóvel foi inventado justamente nessa época, na virada do século XIX para o século XX. E muitas empresas que faziam carruagens passaram a fazer carrocerias para os carros, para essa nova tecnologia que havia chegado. E parece que os irmãos Hub Miller se deram muito bem fazendo isso. Eles conseguiram fazer carrocerias coupé e conversível para várias marcas, a Ford entre elas. Mas eis que de repente chega a Segunda Guerra Mundial e isso acaba atrapalhando muito os planos de donos de empresas como os Hub Miller, por exemplo. Mas como essas pessoas tinham grande habilidade em trabalhar com madeira, a guerra acabou trazendo um novo serviço para eles. Eles faziam estruturas, aviões falsos de madeira que seriam colocados em locais estratégicos atraindo o bombardeiro inimigo. Isso até que funcionou para manter as portas abertas. O problema foi quando a guerra terminou. Assim que a guerra termina, tanto os Hub Miller quanto várias outras empresas, principalmente pequenas e familiares da Alemanha, ficam sem serviço. E a família Hub Miller precisava dar um jeito nisso. Acontece que com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a direção da Volkswagen foi para a Inglaterra. E a Inglaterra colocou coronéis, colocou militares para serem responsáveis pela Volkswagen. Um desses coronéis resolveu agradar o chefe, que na época era um tal de Radcliffe, e juntou com sua equipe lá e falou assim: vamos agradar o chefe, vamos fazer para ele, baseado nesse fusquinha que eles fazem aqui, um carro conversível 2 lugares. E eu acho que isso vai ser muito bacana para ele. E o Joseph Hub Miller II, ele tinha esse praticamente livre acesso à fábrica da Volkswagen. E nas suas idas e vindas, ele viu esse projeto que eles chamaram de o conversível Radcliffe. E o Joseph olhou, gostou do projeto, gostou da aparência do carro, do design, e guardou aquilo ali na cabeça. Pois bem, em 1948 então, estão o diretor da Volkswagen, Joseph Hub Miller, e representantes da Karmann, não sei se eram um ou se eram mais. A Karmann também é uma fabricante de carrocerias muito conhecida, que no Brasil ela é mais conhecida pelo Karmann Ghia e Karmann Ghia TC, mas ela é responsável por uma infinidade de projetos que você já conhece e talvez nem saiba que foi desenhado pela Karmann, pelo estúdio Karmann. Sentados ali discutindo sobre a ideia de fazer um Fusca conversível. Tiveram 2 ideias, na verdade: um Fusca conversível 2 lugares, com mais 2 de emergência atrás, então ele seria voltado para ser 2 lugares mesmo, e um Fusca conversível de 4 lugares, que a ideia inicial era só remover o teto mesmo. Bom, a Karmann ficou com esse último projeto, com o projeto do Fusca sem a capota, de um Fusca 4 lugares. Ficou para Hub Miller a incumbência de fazer o Roadster, o 2 lugares conversível. Em abril de 1949, o protótipo passa numa série de testes da Volkswagen, principalmente no teste de resistência de 10.000 quilômetros. Um pouco antes disso, tanto
os protótipos da Karmann quanto os protótipos da Reb Miller estavam sofrendo muito com a remoção do teto porque a carroceria simplesmente se torcia toda ao passar por um desnível na estrada. Tanto a Karmann quanto a Reb Miller conseguiram contornar esse problema fazendo reforços estruturais no chassi. Essa é uma das explicações para o fato de que o para-brisas do Reb Miller seja um pouco diferente do para-brisas do Fusca, justamente por essa questão do reforço estrutural. E já que a Volkswagen estava sendo liderada por ingleses, o nome acabou sendo Type 14A, ou Tipo 14A. Mas o conversível Reb Miller ficou conhecido mesmo como Reb entre os amantes de Volkswagen, ou de Reb Miller, ou Fusca Reb Miller mesmo. Juntamente com o sinal verde para o início da produção do Reb Miller, veio também o pedido do diretor da Volkswagen de 2.000 carros. A produção começou em junho de 1949 e o Reb Miller tinha aquele seu inesquecível formato que ganhou o apelido depois de indo ou vindo, que ninguém sabia se o carro estava indo ou se o carro estava voltando. Ele tem curiosamente 2 porta-luvas, um à esquerda do motorista e outro à direita do passageiro, no lugar convencional mesmo. Tinha também as bananinhas, os indicadores de seta nas laterais, logo à frente das portas, e eles eram acionados por um interruptor no painel, e ele também tinha um buraco na lataria para se dar partida por manivela. Curiosamente, o motor tinha apenas 25 cavalos de potência. E por que eu estou falando curiosamente? Porque nessa época já existiam carros com motores de mais de 100 cavalos, e o Reb Miller ele era diferente do carro da Karmann, porque o da Karmann era para ser o carro para você ter uma tocada mais de boa, andar mais devagar, e o Reb Miller seria um carro mais esportivo. Acabou que ele ficou sendo só um carrinho de luxo mesmo. Existiam algumas opções de cores, todas elas muito agradáveis, e se o comprador se dispusesse a gastar um pouco mais, ele poderia ter o seu carrinho praticamente na cor que ele quisesse. Agora que vem a parte triste da história. Mais ou menos um mês do início da produção, mais precisamente no dia 23 de julho de 1949, eles tinham acabado de começar a produção e o fogo começou no departamento de pintura da fábrica, só que esse fogo se alastrou até a linha de produção e isso detonou o Reb Miller muito mesmo, porque a fábrica não tinha seguro, ele já estava com problemas financeiros ali, dependia da produção do Reb Miller para sair desses seus problemas financeiros e acabou que isso agravou ainda mais. Ele conseguiu retomar a produção, mas ele infelizmente não conseguiu se reerguer financeiramente. Então, já em 1952, as peças foram enviadas para a fábrica da Karmann para que os carros restantes fossem montados ali na Karmann. Muita gente diz que esse fogo foi sabotagem da Karmann, mas ninguém consegue provar nada, isso é mais uma teoria de conspiração mesmo. E em 1953 a produção era encerrada com apenas 696 unidades totais produzidas. E aqui já estão contando os 3 protótipos e o modelo de pré-produção. Mas aquele carrinho iria entrar para a história como o santo grau do colecionador de Fuscas. Se você gostou dessa história, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e pessoal, até o próximo vídeo.